Segue. Essa idade de morrer, mas eu perguntar. 50 aí? Glória a Deus. Daqui a 10 anos eu vou estar aí. Mais 10 aninhos. Vocês vão votar como o senhor, não? Joga bola? Ah, tá. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 19. Parte do versículo 12. O tema da nossa mensagem é a identidade de autoridade. Eu vou te explicar. Identidade de autoridade. Existe uma identidade de autoridade no mundo espiritual. Diz assim, Atos capítulo 19, versículo 12 ao versículo 17. De sorte que... Amém, misericórdia? Amém. O ventilador está contra aí o inimigo, né? Tá? O Botafogo ela voa. É nova, ó, ele ganhou, né, irmão? Novinha, ganhou agora de aniversário. Glória a Deus. Amém. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, e os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles os homens que tinham o espírito maligno, assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Curve sua face, oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Eis-nos aqui também, Senhor, como receptores da tua mensagem e da tua vontade. O Senhor já falou no meu coração, o Senhor já trabalhou na minha mente em relação a isso, mas eu vim pedir ao Senhor que haja uma condição de capacidade para que eu possa passar isso para o teu povo nesta noite. Venho pedir também, Senhor, porque eu não sei o que se passa em cada coração, sabe, que a questão, a forma, a maneira como eles estão, não seja um fator impeditivo para que a tua palavra entre e faça morada e o efeito ao qual ela tem que fazer. Nós repreendemos toda ação contrária à tua, todo pensamento que possa vagar neste lugar, possa ser trazido a este lugar, Senhor, para que possamos ouvir e entender a tua palavra. Mais do que isso, ao sairmos desta casa de oração, amanhã, hoje ainda, já praticarmos aquilo que aprendemos. Assim nós oramos, Senhor, te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, para a honra e para a glória do teu nome. Aquele que crê, diga amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: identidade de autoridade. Fala para ele. O que é identidade, irmãos? Identidade é um conjunto de características próprias, exclusivas, com as quais você pode diferenciar uma pessoa. Ou seja, a identidade, existem documentos que dizem assim, válido em todo o território nacional. Mas alguns, acho que a identidade, ela deve ter lá a nossa digital,
foto, o número dela, CPF, não é isso? E até mesmo a questão sanguínea, não é isso? Fator, né? Se é positivo ou negativo. Então é um conjunto, não identifica uma coisa só, mas é um conjunto de características próprias, exclusivas, que vai identificar um indivíduo. Né? Você está sem identidade, alguém te pega, quem é você? Não, tem que provar quem você é. Tu está em outro país, se alguém já foi aqui em outro país, vai entender que vou olhar na identidade, vou entender que a sua nacionalidade é o quê? Tu é brasileiro. Está lá a naturalidade aqui dentro, natural de tal lugar. Enfim, identidade vai nos identificar. São conjuntos de características que nos identificam. E o que seria uma identidade de autoridade? Algo que nos identifica no mundo espiritual. De quem nós somos, em quem nós temos crido, de que forma nós servimos aquele que nós temos crido. Pastor, houve na época, na década, nos anos 2000, alguns louvores que falavam que do adorador por excelência, né, que nós temos o que? No nosso DNA, a adoração está em nosso DNA, é uma identidade. Identidade de quem adora. O mundo espiritual nos conhece, nos reconhece pela identidade que nós temos em Cristo Jesus. Sabe, o inferno sabe quem você é, acredite. Quem é esse pastor? Eu? Sabe que os anjos dos céus te conhecem também. Nós somos igreja do Senhor na face da terra. Sabe quem nós somos? Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Mas eu quero falar da identidade de autoridade. E autoridade realmente é poder para falar ou não, sabe, para decidir ou não, sabe, para tirar, para colocar. Isso é uma autoridade. Paulo aqui ele está na sua terceira viagem missionária, tá? Paulo vai passar ali em Éfeso, mas descreve um incidente. Houve um incidente grave aqui com o espírito maligno, né? Ele foi confrontado por falsos exorcistas. Por que falsos exorcistas? Porque não tinha identidade de autoridade. Sabe, vou explicar já daqui a pouco, mas estou dando aqui o pano de fundo da mensagem para você entender o que estava acontecendo e por que aquilo aconteceu. Tá? Eles foram confrontados por falsos exorcistas, tentavam invocar o nome de Jesus, ao qual Paulo serve, né? Eles declararam conhecer Jesus através do que Paulo fez, mas não conheciam nem Paulo, muito menos a Jesus. Tá? São questionados e foram feridos, apanharam, tomaram sacode, tomaram um pau baiano, um vazio baiano, saíram muitos, saíram machucados, corridos, e aquilo ali se espalhou pela cidade de Éfeso. Quando a gente olha para a cidade de Éfeso, nós precisamos entender o seguinte: Paulo chega até aquela cidade, ele vai contar alguns discípulos ali. Os discípulos ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo, ou para alguns a plenitude do Espírito Santo, ou seja qual for o nome que você der. Paulo vai orar por eles e eles vão receber então poder que vem do alto, esses discípulos. Paulo vai ficar ali. Paulo ele tinha uma estratégia de evangelismo. Paulo chegava numa cidade, primeiro ele ia nas sinagogas, não é isso? Não estou errado, né? E ele ali nas sinagogas, ele disputava, ali ele falava, ali ele pregava, ele trazia nova doutrina, e a gente acha que judaísmo e cristianismo é a mesma coisa, mas não é. Tá? Nós nascemos no berço, o cristianismo ele nasce no berço do judaísmo, temos heranças maravilhosas, mas nunca foram a mesma coisa. Na verdade, se tem alguém que resistiu, foram os judeus. Tem alguém que resistiu e resiste até hoje, são os judeus. Alguns já chamados de judeus messiânicos, convertidos a Jesus Cristo, mas na sua grande maioria não. Tá? Na sua grande maioria não. O livro para eles só vai até Malaquias, Novo Testamento. Jesus foi um grande profeta, mas não é Deus. Então não é a mesma coisa. Você vai até ver na igreja isso, né? Algumas coisas lá do Antigo Testamento, do tabernáculo, bom, mas não é a mesma coisa. Então Paulo vai estar ali disputando. Vai dizer assim a palavra aqui, para a gente entender o porquê alguns quiseram imitar a Paulo. A gente precisa entender isso. Por que imitar a Paulo? Por que fazer o que Paulo fazia? Quando vai dizer aqui no versículo 1, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, olha o Apolo aí, uns são de Cefas, outros de Apolo. Apolo foi um pregador interessante naquela época. Paulo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Já falei aqui, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Olha só a situação, eles nem sabiam que havia isso, que havia aquele revestimento sobre a vida deles, sabe, que tinha acontecido diante de eles, não sabiam disso, né? Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. João também foi uma figura assim, né?
A figura de João preparou o caminho. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo os 12 varões. Ali começa um novo mover ali. Ele nunca tinha ouvido falar. Intenção que o número 12, para quem gosta dessa questão da numerologia, né? 12 discípulos, 12 varões, Paulo encontra, Paulo vai orar por ele. E vai dizer o seguinte: os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E isso aconteceu lá. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. O que eu falei? Primeiro ele ia onde? Na sinagoga. Isso era a estratégia da questão do evangelismo, das missões de Paulo. Ele ia na sinagoga, depois, após o cativeiro babilônico, vai começar a aparecer aí os modelos de sinagoga, significa pequena igreja judaica. Então ele vai lá para a sinagoga, para a pequena igreja judaica, e ali ele começa a pregar, a disputar mesmo. Imagina os mestres ali, o pessoal do judaísmo, mas peraí, ele não, trazendo ali a doutrina dos apóstolos. Ele vai pegar o Antigo Testamento, vai atrelar aquele que há de vir, que já veio, senão Jesus, que já fez todas as coisas cumpridas nele, e ele vai pregando então essa nova doutrina. Eles eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho. Nós somos do caminho? Nós somos? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os do caminho, falavam assim deles, os do caminho, porque eles andavam, perambulavam, pregando com Cristo de um lugar a outro lugar. Eles eram conhecidos como os do caminho. Paulo vai começar a pregar essa doutrina no meio dos judeus que não acreditavam em Jesus como Deus. Ele começa a pregar ali. Mas o interessante é que a cidade de Éfeso, eu vou chegar aqui, tá? Ele está pregando ali, e vai dizer assim: entretanto na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses pregando. 3 meses pregando. E era Paulo, filho do Espírito Santo. Pastor, a gente está aqui já há 4 anos. Que dirá nós? Pedro perdia tempo pregando no único lugar. João, que dirá nós? Já sem paciência com alguns, não é isso? Fala para o irmão: só tenha paciência. Paulo está pregando ali na sinagoga, espaço de 3 meses. Vai dizer a palavra o seguinte: entretanto na sinagoga falou ousadamente por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, não falei que eles eram conhecidos como dos do caminho? Falando mal do caminho, daquela nova doutrina, daqueles que andavam com Cristo, falando mal do caminho. Quando vai ouvir falar caminho aqui, é os que andavam com Cristo, os do caminho. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Eu não sei se você tem curiosidade em entender o que a Bíblia está dizendo, mas eu tenho. Tirano era considerado um mestre, um filósofo. Tirano, ele tinha uma escola. Sabe, Paulo vai ficar ali. Paulo prega na sinagoga durante 3 meses, mas há tumulto ali, né? Tem aqueles que vão se opor à obra que Deus tem. E na nossa vida, sabe, na nossa vida não é para abençoar outras pessoas, mas alguém vai sempre se levantar contra a obra que Deus tem. Paulo vai sair dali e vai começar a disputar na escola de Tirano. Alguns vão dizer que ele alugou uma sala, igual o pastor Sérgio fez agora, na imersão do pregador. Ele ficou ali no lugar dentro da escola, presbítero Léo. E durante 2 anos ele começou a ensinar a doutrina, começou a pregar, começou a discipular. Tinha escola bíblica, tinha palavra, tinha pregação. Durante 2 anos a palavra veio primeiro, sabe? Ele apresentou Jesus em primeiro lugar. Quando ele vai falar do batismo, ele vai dizer o quê? Foram batizados em quê? No batismo de arrependimento. Não, mas tudo bem, mas agora a gente vai batizar aqui, para que receba do Espírito Santo. Vai falar de Cristo. Sabe, eu estava no meu trabalho, eu vi uma conversa interessante na porta do lado. Do lado estava alguém falando assim. Acho que quem estava falando devia ser da igreja batista tradicional. Eu me amarro a igreja que tem revelação. A outra, eu tenho medo de culto de libertação. O outro, está com medo de cair? A outra falou: não, eu sou meio cabreira com revelação, porque e tal, mas a igreja que tem aquele mover eu gosto. Mas ninguém estava falando em Cristo. Eu fiquei pensando. Falei, pessoas começam a conhecer a igreja pelo lado errado, sabe, presbítero Léo? Pelo poder, pelo mover. Sabe, tinha alguém me chamando, meu superior virou assim: The King, the Power, the Best, me chamando, porque sabe que eu sou evangélico. Que é o The King, the Power, the Best? Ou seja, eles começam a conhecer a igreja. Não, nem ligo, se eu for esquentar com isso eu vou me estressar muito. Eu nem ligo com isso.
Ô The King, vai me... também, eu sei o que ele está querendo dizer. Começa a conhecer a igreja pelo mover, pelas armas que estão à disposição do povo de Deus. Mas ele não conhece a Cristo, de verdade. Sabe, ele está falando de mover, de ir, de medo de cair, de culto de libertação, do irmão que é sinistro, mas o que salva é o nome sobre todo nome, o que salva. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eles não conhecem. Sabe, as pessoas começam a falar da igreja, mas não falam do dono da igreja. Isso é preocupante hoje. Eu olhando o papo, tu vai ouvir muito, eles sabem de tudo que tu tem que fazer. Aí eu me calo um pouco, já que sabem de tudo, eu vou falar o quê? Já espalharam que eu sou pastor, eu não falei nada. O prédio todo acho que já sabe, o vão no elevador, já sabe já. Lá na minha rua onde eu moro, já sabe que eu sou pastor, também não falei nada. Alguém virou e falou assim, estava vendo, eu fui acordar minha mulher para fazer o pagamento, mas fui acordar ela no outro dia, a mulher veio para cima de mim, o senhor sabe que tem que vigiar, o inimigo é furioso, o senhor não é pastor? Aí eu, glória a Deus, pela misericórdia. Então as pessoas estão falando muito e ouvindo muito pouco. Uma geração que sabe até o que a gente faz, mas o senhor não pode falar nisso, o senhor não é pastor? Tu não pode falar daquele assunto, ele sabe, é o teu comportamento sem nunca nem ter lido a Bíblia. Então a ideia, você que apresentou isso para eles. E surgem os amigos do Evangelho. Mas Jesus, ele não conhece. Jesus sabe do poder, sabe que na igreja tem revelação, tem medo de cair. Eu vou pro culto não, todo errado. Os 3 namoradas, 4, 5, vai cair duro mesmo, né? Aí, enfiado no adultério, na pornografia, ele sabe que a batata está assando, sabe? Mas Jesus, ele não conhece. Ele não conhece. Então Paulo, ele começa a pregar Jesus. Sabe, eu gosto do estilo de pregação dos evangelistas, porque eles vão falar bastante de Cristo. Principalmente nas ruas, tem que se apresenta primeiro Jesus. Se hoje alguém vem me perguntar, mas esse negócio de poder, de línguas estranhas, eu vou falar, você tem tempo para conversar comigo? Por quê? Porque eu vou ter que te apresentar aquele que libera todo o poder. Aquele que no princípio era o verbo, era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Até eu chegar no dia de Pentecostes, tu vai ter que me dar pelo menos umas 2 horas do teu tempo. Aí eu vou te explicar de línguas estranhas. Sabe, não dá para a gente falar das coisas que eles não entendem. Primeiro a gente tem que pregar Jesus para eles. Quem deu crédito na nossa pregação? Primeiro Cristo. Eles querem saber do poder que está sobre a igreja. Irmão, que está sobre a igreja é da igreja. Ele deixou ferramentas para a igreja trabalhar, para a manutenção do corpo, para ganhar vidas sim. Mas salvação, tirar do lamaçal de pecados, é Jesus. Então Paulo, ele vai pregar Jesus. Isso que está faltando na nossa casa é pregar Jesus. Falar de Jesus na nossa família, no meio. Paulo está pregando Jesus, sabe? E aí Paulo está lá na escola de Tirano, fala. Aí um tal de Cefas, a Bíblia não fala muito sobre ele, tá? Ou melhor, não fala muito sobre os filhos dele. Tinha 7 filhos. E alguns deles vão olhar para Paulo e vão querer fazer igual, tá? Mas quando fala, quem são os filhos de Cefas? Filhos de sacerdote. Cefas era sumo sacerdote, irmãos. O que é um sumo sacerdote? Principal autoridade. Aquele que entrava no Santo dos Santos, sabe, aquele que regia lá a administração, a aula, o ensino. Principal autoridade daquela área ali. Éfeso tinha vários deuses, mas tinha lá um templo que era, assim como o Cristo Redentor, uma das maravilhas, sabe? Assim como o Pão de Açúcar, como a Torre Eiffel, uma das maravilhas, que era o templo de Diana, deusa Diana. A deusa Diana é uma, vou dizer que é uma imitação de Artemis, da deusa grega, só muda. Sabe, era a Artemis na versão romana, era a deusa Diana. Deusa Diana era, por incrível que pareça, a deusa da fertilidade, mas também da proteção à virgindade. Aí abre aqui uma coisa estranha, né? Falar de fertilidade, mas era considerado, tinha um templo gigante lá, e era normal, em nome de uma entidade, você expulsar outra. E demonstração de poder era normal ali naquele lugar. Para tu entender o que acontece aqui. Era algo normal de se acontecer. Algo comum de se acontecer. E de repente eles olham para Paulo. Paulo chega ali 3 meses pregando Cristo.
Sabe, os judeus olhando para Paulo, mas quem estava em volta também estava olhando para Paulo. Se você for olhar aqui, nós acabamos de ler que os lenços de Paulo, quando Paulo não conseguia chegar, Paulo dava o lenço que ele se enxugava, Paulo dava, e o lenço dele, quando ele encostava na pessoa, a pessoa era curada. Paulo se misturou tanto à glória de Deus, ele afundou tanto, ele emergiu tanto dentro do ministério, tanto dentro da presença, que até a roupa do homem ficou santa. Que isso, pastor? Eles pegavam. Tem gente ali, tem apóstolo que se enxuga e taca o lenço na cabeça dos outros, tentando fazer igual Paulo. Mas essa identidade de autoridade estava em Paulo, estava em Pedro, estava em João. Tinha um porquê, tinha um motivo. É possível isso hoje, pastor? Por que não, se Deus não mudou? Mas é uma identidade que estava nele. Então os filhos de Céfaro, do principal sacerdote, eles viram o que Paulo estava fazendo, irmãos. E quando eles viram o que Paulo estava fazendo, eles acharam que podiam fazer também. Sabe, eles chegaram diante do espírito imundo e conjuram-vos. E é interessante que quando Jesus vai aonde? Para Gadara, era uma frase comum dos exorcistas. O endemoniado que sai lá do sepulcro vai falar o quê? Conjuro Jesus, que não me atormente. Era uma frase típica do exorcista. Mas ao mesmo tempo que ele vê um poder maior do que o deles, sabe, tudo que eles tinham visto, eles nunca viram nada igual. A roupa, sabe, o lenço, leva o lenço curava. Vai dizer que Deus fez um reboliço em 2 anos naquela cidade. Houve libertação, houve pregação do evangelho. Já pensou a tua roupa, presbítero Léo? Não dá para ir lá não, leva aqui minha gravata lá na irmã Sônia. Meu Deus do céu, o que é isso, irmão? Identidade. Aí eles olharam e acharam que podia fazer igual. Tem coisa que a gente faz que parece fácil. Uma vez eu comecei isso com a liderança. Parece fácil que alguns fazem. O que o presbítero Fábio faz, todo mundo faz. Vai fazer. Vai fazer. Não é todo mundo não, irmão. Que isso, pastor? Não. Pastor, então onde está a diferença? Ele é melhor do que eu? Vou chegar aqui. Eles chegaram lá, no versículo 13, ele acompanha no versículo 13. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham os espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só o que eles vão dizer. Já demonstra que não tinha autoridade nenhuma, que nem conhecia Jesus nem Paulo. Conjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Não conhecia Jesus. Sabe, eu peço pelo Jesus de Paulo. Não era o Jesus deles, era de Paulo. Não tinha identidade de autoridade, nem eles, nem o sumo sacerdote, porque era uma autoridade política e religiosa, mas autoridade no mundo espiritual também não tinha, e nem seus filhos. Olha como eles chegaram. Sabe, está pensando que porque é filho de pastor tem autoridade? Porque é filho de presbítero, de diácono, é esposa, tem não. Porque é irmão de pastora tem autoridade? Tem não. Filho de peixe é peixinho, mas de crente não são crentinho não. Sai não, irmãos. Sabe, eles vão tentar orar, eles podiam, né? Pegar aquilo, eu sou filho do sumo sacerdote, não adiantou nada. E nem adiantaria para o sumo sacerdote, porque não tem identidade de autoridade no reino espiritual. E é interessante aqui, os demônios vão falar para ele assim: Jesus, conheço Jesus bem, sei quem é. E Paulo, mas vós, quem sois? Eu acabei de falar aqui que nós somos conhecidos aonde? Nos céus. As trevas nos conhecem. É claro que eles conheciam eles. É claro que os demônios sabiam quem eles eram. Mas sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, para isso eu não te conheço. Para me mandar embora, para fazer o que tu quer fazer, tu não tem identidade de autoridade para isso. Paulo, Jesus eu sei quem é. Paulo, quem serve a Cristo, eu sei também. Mas você não tem. Jesus não é uma senha, irmãos. Ele é um nome sobre todo nome, mas não é uma senha, a qual aperta o botão e a porta se abre, a qual eu falo o nome dele e o céu desaba, demônios saem. Tem um mistério aqui. Sabe, para ter identidade de autoridade tem que andar com ele, tem que se render a ele, tem que se submeter a ele. Se creres em mim, como diz as escrituras, do teu interior fluirá o rio de água viva. Não estou falando nem de exegese. Se for falar disso aqui, a gente vai chegar lá no dia de Pentecostes, do transbordar, mas tem que caminhar com ele. Não basta só falar o nome dele. Eles acharam que era uma senha, que era só apertar um botão, sabe?
Jesus, no nome de Jesus, ao Paulo prega, olharam o Paulo fazer e acharam que podiam fazer. Eu aprendi a não criticar lugares que eu não cheguei. Eu aprendi a não criticar cargos que eu ainda não estou, porque eu não entendo o que acontece ali. Às vezes a gente não tem a autoridade que se tem naquela função. Até isso a gente tem que aprender. Sabe, quanto mais eu me coloco no meu lugar, quanto mais eu entendo que eu sou, mais eu busco da maneira certa. Mas Deus também me dá a autoridade nele. Mas sem submissão, não tem identidade de autoridade. Paulo se submetia. Paulo sabia que Jesus era. Paulo se converte a Cristo. Paulo, alguém foi falar que ele caiu do cavalo, mas não tinha cavalo. Tu lê a história lá no caminho de Damasco, o cavalo não aparece hora nenhuma, irmão. A gente aqui viaja. A Júlia lá fala lá, para licença poética, né? Não tinha cavalo nenhum. Paulo caiu, que cavalo que Paulo caiu? Não tinha cavalo. Mas Paulo ali, com o rosto no chão, levanta cego, e Paulo aceita seguir a Cristo, se rende a Cristo. Não é só falar Jesus, sabe? Não é só professar o nome, é confiar nele, é estar nele, é saber quem ele é viver para ele. Paulo mergulha nisso, Paulo confia nele, como o ar que ele respira. Isso não é uma senha. Tem gente com jargão de crente, só a graça, só a misericórdia, Jesus me livre. Isso não adianta não, irmão. Sem presença, sem comprometimento com ele, não adianta não. Nós cantamos aqui Jesus, nome sobre todo nome. Pastor, estou repreendendo algumas coisas na minha casa, mas não aparece, não vai embora, não sai. Identidade de autoridade. Algumas áreas a gente não adquiriu autoridade ainda. Tu acredita nisso? Acredito nisso. Tem áreas na nossa vida que a gente ainda não adquiriu autoridade. Que coisa! Identidade de autoridade. Sabe, a forma como eles falavam, a forma como respondeu, o Espírito conhecia ele. Mas está dizendo assim, ó, para isso tu não tem autoridade não. Para me tirar não, sabe? Com a Bíblia na mão, todo crente é igual, irmãos. Com a Bíblia na mão, passando, indo para a igreja, dando glória a Deus, aleluia. Todo mundo é igual, até que você é colocado numa situação ao qual você não está acostumado. E aí tu vai ver se você tem identidade de autoridade ou não naquela situação. Não pense que você passando na rua, se tiver uma mulher para se matar, eles vão olhar para um lado para o outro, tem um crente ali, vão te jogar lá, eu tenho certeza do que eu estou falando. E aí ou tu tem identidade de autoridade ou não tem. Mas que isso, pastor? Submeta-se a Deus, entrega a sua vida a Deus, sabe, deixa Deus operar, aprenda do Senhor e persista em continuar aprendendo de Deus, para que tenhamos identidade de autoridade nas áreas que é necessário, até para declarar sobre a nossa vida. Porque alguns declaram e acontece, tudo bem, soberania, não se discute, tá? Se ele não quiser fazer por um motivo que ele não quer e não precisa revelar, tu vai declarar, suplicar, e alguma coisa não vai acontecer por isso. Mas tem coisas que Deus já quer operar no nosso meio, isso não é de hoje. Nós temos que buscar essa identidade de autoridade. Temos que buscar isso. Parece fácil, mas eles foram tentar fazer e deu ruim. Eu estava no coral, cheguei no coral, tinha um irmão que fazia o baixo, o irmão Anderson. Rapaz, o irmão cantava muito. Tinha um tal de Cat Singers. Deixei meus problemas para trás, choro e suspiro, jamais o baixo. O mundo onde estou não é o meu lar, no céu eu já tenho lugar. Caminho, aí viu o tenor? Lindo. Assim, nem que eu podia solar. Minha voz é veludada, eu vou brincar de solar. Assim, meio que deu ruim, irmão. Achei que eu tinha uma identidade e autoridade para fazer aquele solo, irmão Anderson, tranquilo. Manso. Me vi abraçando a Janice, eu falei abraçando a namorada. Quebrei o pau com ele lá. Não era convertido mesmo. Estava me convertendo aí. Eu dei um trabalho também, juventude. Não vim pastor pronto não, tá? Dei um trabalhinho. Aí eu fui tentar solar uma vez que ele faltou. Deu ruim pra mim. Agora eu não alcançava o tom. Falei, melhor deixar pro irmão Anderson mesmo. Ele tem identidade, então deixa ele, tem autoridade, eu dei o que ele tem ou não tem, deixa ele fazer, eu vou ficar aqui atrás dele. Ficava na sombra dele, ó. Só abrir a boca assim, ó. Quando eu fazer o resto, depois a gente vai aprendendo. Tem um momento, tem um momento que Deus vai te usar. Fala com o irmão, tem um momento que Deus vai te usar. Calma, parece fácil, mas não é tão fácil assim.
Sabe, a consequência foi que eles tomaram pau. Ele não tinha autoridade nenhuma. Como diz o jovem, quem são vocês na fila do pão? O diabo olhou para eles, quem são vocês? Conheço Jesus, o Paulo, quem? Já conheço, mas vocês, quem são vocês? Vocês são nada. Eu estou blindado, está blindado. São nada. Sem busca, sem entender que Jesus era, que submeter à vontade dele, à sua palavra. Tá, na multidão a gente canta, a gente louva, está todo mundo junto. E de madrugada, meia-noite, e o vizinho batendo na tua porta, minha mulher está pulando, a demônio quer pular da laje, e você passando, alguém querendo se matar da ponte. E aí? Pensa que eles querem saber se tu é diácono, presbítero, pastor, obreiro. Se tu é da coreografia, tu é crente. Toca a Bíblia na mão, tu é o quê? Ainda vai se passar com a Bíblia. Irmão, ora por mim. Tu vai olhar assim, ó, o tamanho do fuzil, desse tamanho assim, ó, chorando, o outro com a pistola. Aí tu tá lá no covil, só endemoniado ali, é só apertar o gatilho. Que autoridade? Identidade de autoridade. Vai ficar onde nesse momento? E aí tu vê quem tem e quem não tem. Mas você está falando que eu não tenho? Eu estou falando que é preciso buscar. Estou falando que as portas estão abertas. Nosso líder Roberto McAllister, fundador da Nova Vida, ele acreditava que os dons são circunstanciais. Até aquele que o dom de profecia não acompanha o ministério dele pode profetizar, se Deus quiser, se for necessário na vida. E a gente vai ver isso na Bíblia. Saul profetiza. Você vai falar, mas Saul está entre os profetas? Se Deus quiser. São circunstanciais, irmãos. Estão à disposição do ministério da igreja. Buscar com zelo os melhores dons. Buscar a Cristo em primeiro lugar, porque Ele é o dono dos dons, Ele que libera. Sabe, tem que ter identidade de autoridade. A gente está no meio, está aqui, está tocando, está fazendo. Mas aí, vem cá um tangedor aqui, está endemoniado ali. Toca aí para o espírito sair. E aí? E aí? Não é falar não, é tocar para o demônio partir e retirar. Porque esse instrumento aqui, ele é só um instrumento. Mas a unção está em quem toca. A unção de quem toca passa por ele. Davi tocava harpa. O que tinha de mais na harpa? Mas quem tocava harpa? E naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de ele. Vai ficar como, irmão? Se tem presença, se tem identidade de autoridade, vai ficar como? Sabe, quem dá aula com autoridade, com identidade de autoridade, é ministrar os casais com identidade de autoridade. Sabe, é seminário de mulheres com identidade de autoridade. Sabe, aqui crendo que Deus vai fazer, Ele é poderoso para ver, submeta-se a isso. Porque Deus faz. Eles tomaram pau, negativa. Mas para a obra foi muito bom o pau que eles tomaram. Sabe, porque gerou temor em toda a cidade. Toda a cidade viu o que acontecia com quem professava de qualquer maneira. Toda a cidade viu o que acontecia com quem clamava, achava que podia fazer, achava que tinha, mas não tinha. Hoje a gente passa vergonha, mas não toma vergonha na cara. Está acontecendo o tempo todo, o pessoal quebrando a cara, se dando mal. Mas quem está andando com Deus não teme. Sabe, houve grande temor naquele lugar. Não dá para falar de qualquer maneira, não dá só para falar de Jesus sem ter comprometimento com Ele. Não tem como. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Para validar tem que crer. Onde eu valido essa autoridade e identidade, eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, como o único caminho, verdade e vida. Se não crer, não adianta só falar que Deus é bom. Não adianta só ter jargão de crente se eu não acreditar. Eu tenho que validar. Os demônios vão olhar para os filhos de sumos sacerdotes. Vocês não têm validação para me expulsar. Só não vão como tocarei em vocês.
Mas quem é validado, quem tem identidade e autoridade, nem tocar o diabo pode. Para botar a mão em você, tem que pedir permissão a Deus, se pode ou não. Identidade de autoridade, presença de Deus em nossas vidas. Tem gente que só de chegar no lugar, quem serve a outras coisas sai. Fica te coçando, né? Eu conheço mais. Chega perto. Não é isso? Presença de Deus na nossa vida. Como é que eu ganho essa presença? Crendo. Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador, entregando o caminho, entregando a vida. Sabe, crer mesmo, irmão, sem dúvida. De todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Sabe o que aconteceu? Quem servia a outros deuses, pegaram os livros de magia negra, de ocultismo, começaram a trazer para queimar. Eu só não vi, irmãos, para falar para você quanto equivale àquele ciclo de prata. Ciclo de prata. Mas o presbítero Léo e a diaconisa Patrícia vão ver. Próxima aula eles vão falar, era dinheiro. Era hoje aqui parado, era muito. Queimaram tudo que era de ocultismo. Não teve deusa Diana, Artemis, demônio não tinha para ninguém. Jesus tomou conta da cidade. Porque Paulo tinha identidade de autoridade. Sabe, eu declaro sobre a vida da igreja, identidade de autoridade. Não sei que área isso aí está te faltando, mas eu estou buscando também em algumas áreas. Sabe, ser conhecido não só na sua casa, mas no mundo espiritual como homem e mulher de Deus. Como alguém que é de fato, sabe, um agente de milagres aqui nessa terra. Um cidadão dos céus, um cidadão do reino. É mais do que as pessoas falaram que, pastor Claudinei é uma bênção, não é tua casa, tua família, sabe, é o mundo espiritual entender quem você é. É a gente abrir a boca, começar a surgir crentes kamikaze aqui, crentes que oram e cadeias se abram, crentes que oram para os cegos começarem a ver, pessoas que estão perdidas começarem a voltar. Sabe, não se prende não esse universo aqui não. Se prende esse universo aqui não. Que universo, pastor? Sabe, aqui é um lugar onde os santos se reúnem. Entenda, a igreja não salva ninguém, mas é o lugar onde os salvos se reúnem para falar sobre o reino. Ponto. Se alguém falar para tu lá fora, mas a igreja não salva, mas é o lugar onde os salvos, quem é salvo se reúne na igreja para falar do reino. É a agência dos céus na terra, fundada não por homens, mas por Cristo. Mas a igreja ela tem uma identidade em Cristo. Existe uma unção sobre a vida da igreja. A gente está tão afunilado nas coisas materiais, nas nossas próprias guerras, que a visão já ficou embaçada em relação à unção que está sobre nós. Você tem unção para declarar sobre a tua casa, declarar sobre áreas da tua vida e da vida de pessoas à tua volta. É claro que Deus é poderoso e Ele é soberano. Sempre vamos bater na soberania de Deus. Se tem só algo que vai segurar, é a soberania de Deus. Se não quiser, não faz. Mas vai te falar por que não está fazendo. Por que portas estão fechadas. Ainda se preocupa em nos guiar. Assim como foi falar para Daniel. A oração de Daniel trouxe batalha no mundo espiritual. Deus manda antes só para explicar. Cativeiro babilônico. É 70 anos que tu vai ficar ali. Sabe, mas identidade de autoridade. Tem medo do barulho de noite? Você tem medo quando você vai orar, a porta abre, o vento... Só dobrar o joelho, né? A minha cozinha faz tanto barulho. Você tem medo disso? Tem gente que tem medo do sobrenatural. Sabe, se os olhos se abrirem, a gente não vai ver só anjo não. Se eu abrir meus olhos espirituais, a gente quer ver só o que é bom. Mas o mundo espiritual não tem só o que é bom. Mas existe uma autoridade e identidade na nossa vida. Sabe, eu sei que quando a unção desce, a voz muda. A voz muda, né? Fica diferente. Enorme, né? Parece que a casa treme tudo. Não fica um. Quando a unção do Senhor vem sobre a vida do crente. Quando a autoridade de Deus vem sobre a vida do crente. Paulo tinha essa identidade e autoridade. Aí a Bíblia vai dizer que eles eram homens como nós, sujeitos aos mesmos. Isso te deixa triste ou feliz? Quando sabe que ele era homem, para mim, me traz uma certa alegria. Não na fraqueza deles, mas de saber que se Deus usou, olha para alguém e fala assim, pode te usar também. Não é só algo restrito a eles, não.
É claro que havia um propósito da igreja crescer. E hoje não tem? Qual o propósito hoje? Ganhar o quê? Primeiro é glorificar o nome do Senhor. Primeiro glorificar, do transportar, ganhar o quê? O que mudou? Vamos buscar autoridade e identidade? Hoje não é culto de oração, não. Você não vai dobrar o joelho, não. Presbítero Léo, vamos assentar na mesa do Senhor. Houve grande livramento naquela cidade. Houve poder genuíno, irmão. Não estou falando de barulho de lata vazia, de poder de Deus para transformar naquele lugar. Mas havia autoridade.